Não, é porque é o seguinte, quando uma obra de arte, quando ela funciona mesmo, quando ela impacta na vida das pessoas, ela mostra uma realidade psicológica que tá ali, né? Por exemplo, o vampiro. O vampiro não existe como está descrito nos filmes, mas ele existe como uma realidade psicológica, pessoas que sugam a vitalidade de outros. Já conheci algumas pessoas assim, que dá trabalho de estar no mesmo ambiente, assim. Nossa, isso é uma coisa muito... Então não são questões só neurológicas, são questões espirituais, são questões da alma, emocionais, etc. Isso tudo tá junto. Então o vampirismo e a questão do tema do filme de terror, que é a atuação do mal no mundo, como o mal, e como você pode superar, por exemplo, você vê até uns filmes simples, aquele Um Drink no Inferno, que aparece Tarantino, né? É um filme bem supostamente simplório, com a Selma Hayek, é um filme... Aquele do bar lá. Do bar, que é do caralho aquele filme. Mas é um filme simples, é comercial da década de... É um comercial? É um filme comercial, é um filme comercial, sim. não é um filme de arte, né? E, entretanto, você vê que para lutar contra os vampiros, é preciso que esteja uma cruz. É preciso que esteja água benta. Para existir água benta, é preciso que ele seja santificado por um padre. E é preciso que exista a igreja, é preciso desse Deus, o demônio. Olha a estrutura cosmológica que existe por trás de um filme desse e a realidade psicológica que está por trás disso. Então, é como se assim, o mal está aqui, ele é uma realidade, de repente você pode acessá-lo e ali mostra, no filme, de repente aparecem os demônios e ali o outro lado daquele bar é um inferno que vai lá pra dentro. E assim, ali tá Dante, ali tá a cosmologia medieval, católica, entendeu? A cosmologia antes do catolicismo, antes do cristianismo. Isso é uma profundidade muito grande. Ah, não, com certeza. Eu escuto muito o Jordan Peterson, né? E eu vi já uma palestra dele analisando a simbologia da Bíblia e tudo mais. E eu tendo ter uma visão sobre esses livros, esses clássicos, livros que estão há milênios com a sociedade, que existe eu concordo com o Jordan Peterson, existe uma inteligência, um conhecimento embutido que precisa ser interpretado para ser extraído. Ele não é literal, né? Pois é, se você vê o pessoal fala tão mal da Idade Média, né? As pessoas descrevem, principalmente o pessoal da esquerda, descreve tudo que não presta como medieval. Ah, isso é medieval. Se você vê na época medieval, primeiro, tem alguns dos tesouros espirituais da humanidade. A Divina Comédia, as catedrais góticas. Por exemplo, olha só, olha que coisa, eu tava falando isso num bar ontem. Se você pegar as catedrais onde nasceu o estilo gótico, que é ao redor da Catedral de Saint-Denis, em Paris, se você pega as 7 catedrais dedicadas à Virgem, que é Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Rouen, então, se você pegar essas catedrais e colocar no mapa da França, ela forma a constelação de Virgem no céu. E se você pegar as 12 catedrais, também se você pegar 12, aumentar, que são as 12 que foram construídas logo depois, ao redor também forma a constelação de Virgem. E o estilo gótico é um estilo que, diferentemente dos outros estilos da história da humanidade, ele não nasceu de uma evolução de uma coisa anterior. Ele nasceu pronto, ele baixou pronto, baixou do céu, assim, puf, na assim? Catedral de Saint-Denis. Se você for hoje na Catedral de Saint-Denis, é tipo... Põe aí, Catedral de Saint-Denis, quero visualizar isso aí. É tipo a Sé, inclusive ao redor tem uma espécie de Cracolândia, é um lugar perigoso lá. É tipo a Sé aqui mesmo. Entendi. É uma catedral gótica que nasceu estilo gótico. Nasceu inteiro ali, o Abade Saint-Denis construiu naquele estilo. Tipo, não existia esse estilo? Ele inventou não existia. naquele momento, E aí ele isso? fez, e está prontinho aí. Inclusive está sendo enorme o reconstruída, bagulho, a torre esquerda está sendo reconstruída, não é? Porque ela foi caiu? desmontada, ela Entendi. quase caiu, mas foi desmontada. Então, se você for ver o estilo gótico, era para ser assim, ó. Essa era mais ou menos assim, a direita. Aqui, né? Essa aqui? Como ali do o outro ali. Mas isso, esse aí. E aí, então... Bonito, hein? Isso tudo. É impressionante a arquitetura do E passado. o que eu A gente não gosto... faz mais coisa bonita hoje em dia, né? Não faz mais não. Não, e é engraçado porque eu fui visitar essas catedrais todas, porque eu sou fascinado por esse tema. Eu fui na Rouen, eu ia na missa todo dia na igreja de Notre-Dame de Paris, e você olhava, tava as mesmas pessoas. O negócio, e você chegava lá, e parecia uma nave espacial, parecia que você tava vibrando assim, com um órgão. Olha, a visão do sagrado mesmo. E aí,
eu fui vendo, fui pesquisando e tal, e fui vendo como é que esse estilo se formou, como é um negócio impressionante como é aquilo. Tudo tem um significado, todas são viradas para o leste. E quem que foi que pensou? Porque isso aí quer dizer que teve um projeto Foi Deus. central. Foi né? quem pensou, foi Deus. Passou pela cabeça do ser humano. Não tinha essa centralidade? Não tinha, tipo, eles não planejaram, tipo, eles não, tipo, eu sei qual que é a constelação de Virgem, então a gente tô com aqui alguns projetos de igreja, eu vou colocar aqui, não teve esse pensamento, é porque é o seguinte, é porque é o seguinte, os caras estudavam astrologia. Então teve um estudo por trás. Claro, os caras estudavam astrologia, estudavam astronomia, que era uma coisa só naquela época. Era assim, um estudo meio simbólico, meio... E se você for ver o livro de Erwin Panofsky, ele fez uma comparação entre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, entre a estrutura de uma Suma Teológica e uma catedral gótica. E é interessante, que é a mesma estrutura. É incrível, esse livro é espetacular. Só os padrões da forma da catedral. Exatamente, é baseado num pressuposto que se ramifica e tem uma estrutura toda... Tudo ali tem um simbolismo, tudo faz sentido. E observe que uma catedral era uma coisa grande para caber a cidade inteira dentro. Entendi. Então as pessoas iam, aí tinha os bois lá dentro, tinha comida, as pessoas dormiam ali, moravam ali, ficavam. Então é por isso que elas eram tão grandes. Então isso tudo mostra o seguinte. Primeiro mostra a atuação de Deus no mundo, que age mesmo, porque eu não acredito que as obras de arte vêm, eu acredito que nem os gregos. Platão tem um diálogo que é o Ion, que ele fala que é o seguinte, vem a inspiração vem de Deus, do divino, aí passa pelas musas, chega ao artista, passa pelo artista e chega até o público. Aí ele fala, são os anéis do Zinho, que é os ímãs que puxam um ao outro. Entendi. Então, eu acredito plenamente disso. A inspiração, por isso que eu não acredito em genialidade de artista. Não existe genialidade, o que existe é Deus. Deus, você pede, ele dá. Entendeu? Naquele momento, eu tinha voltado de uma viagem que eu fui pra Trancoso, lá com os amigos, eu tava quebrado de grana e eu consegui entrar numa festa. Pô, ainda bem, você foi pra Trancoso quebrado. Não, então, eu fui pra uma festa em Trancoso, que era, até chegar no VMB. Que era o seguinte, pra você entrar nessa festa, eu tava com os amigos, a gente foi alugar uma casa. Mas sabe quando você vai viajar com os brother, o caramba? A casa cabiam 5 pessoas, a gente tava em 15 nessa casa. Tá tipo a fazenda. Puta par de erro. Horroroso. Eu lembro que eu fui comprar um colchão lá no centro de Trancoso. No quadrado? No quadrado. Não, lá no quadrado é chique. Lá na não, borda. ele tava naquela ilha lá, sem luz, Caraíva. né? Foi pra Caraíva depois. Mas eu fui comprar o colchão, era de um pavão, a gente dormia sem camisa, acordava tatuado, com os pavão nas costas, tudo suado. Aí cheguei pra uma amiga minha, eu falei, encontrei na praia, eu falei, vai ter festa de Réveillon? Ela falou assim... vai ter super top do Clube Med, vai ser a festa, não sei o que. Eu falei, mas quanto custa? 1.500, mas é open bar. Eu falei, cheguei que legal, a gente tava gastando, R$1.000 15 dias. Não dava pagar pra só entrar. A festa, mano. £1,50? Não dava nem a pau. Falei, putz, cheguei pros meus amigos, 15 amigos, tinha umas amigas. Falei, cara, vamos na festa? Eu acho que eu consigo lá. Pros 15? Pros 15. Os caras, não dá, 1.500. Beleza. Chegamos no Réveillon na hora, a gente tava no quadrado, começamos a tomar, feliz ano novo. Me deu um negócio na cabeça, eu falei, quer saber, acho que vou tentar entrar nessa festa, mas eu preciso convencer a galera. Falei, vocês, vamos alugar uma van que eu arrumei um esquema lá pra entrar na festa. Não, nem fudeu. Ele falou, não, tem esquema lá, vamos lá. Puta, todo mundo alugou a van pra descer, porque era no Taí. Sim, eu sei. No Taí é mais pra frente. Mentindo pra caralho. Não, eu meio falando, vamos entrar, porque tava ruim. Eu falei, vamos pra lá, senão ninguém ia. Desci com essa van, os amigos, todo mundo lá na van, falando, o cara tá louco, né? Não tava meio que entendendo. Essa festa do Taípe, os caras chegam de helicóptero. Sim. É um negócio assim... Eu sei, eu já fui nas falésias ali. Já passei um Réveillon lá. Eu passei um Réveillon lá também. Você tá ligado, que é um puto esquema, bonito pra caramba. Eu cheguei na porta, tava uma puta confusão, descemos com a van, eu olhei, tinha 15 negros, eu falei, puta, fudeu, né, meu? Eu convenci a galera de estar aqui. Porque você entrar é uma coisa, você e mais 15? Impossível. Porra, meu. Aí, cara, eu entrei assim, olhei pro segurança, falei, opa, onde você tava? Ele, eu tava aqui. Eu falei, e cadê o Loyola? Sabe aqueles nomes lá? Não sei. Falei, cadê o Loyola? O cara, cadê o Loyola? Porra, eu falei, eu quero curtir meu Réveillon. O cara falou assim, não. Eu falei,
numa boa. Se não quiser ajudar, não atrapalha, precisa falar com o Loyola. E passei e entrei na festa. Aí vi um cara, um outro segurança que tava cuidando com uma caixa, colocando os convites. Falei, pô, onde você tava? Ele falou, não, tava aqui. Eu falei, é pra você ir pra frente. Aí eu vim com segurança, eu troquei o segurança, que tava na porta. Eu pus lá dentro e vim andando com segurança, assim. E eu falei, caralho. Já tava dando E o cara tava meio trampando meio junto comigo. Eu falei, pô, não sei o quê. Aí eu falei, pessoal, vamos organizar. Tinha muita gente. Ele branco, bonitinho. De branco, bonitinho, Loyola. Falei, vamos organizar, pessoal. É o seguinte, quem tá com convite pra direita, quem tá sem convite pra esquerda, vai todo mundo entrar. E aí eu comecei a organizar a fila. Falei, o pessoal que tá trabalhando, cadê o Marcel? Marcel, meu amigo, Marcel Verdesheim. Aí vem o Marcel. Davi, Tomer. Eu comecei a chamar todos os meus amigos. Ó, só a turma que tá trabalhando. E entrando. E os caras começaram a entrar. Entrou os 15. Eu pus pra Nem dentro. Eu falei, não, fudendo, nem a cara. pau, cara. Agora tá todo mundo dentro da balada. Só que aí eu comecei a resolver os negócios de DJ, gelo, sabe? O kibe da Pecato. Eu fiquei... Virou Os caras viram com... gerente da balada. Comecei a organizar pra caramba. Aí chegou um amigo meu e falou assim, cara, você tá louco? Já tá todo mundo dentro, não precisa ficar aqui na porta. Porra. Trabalhando. Eu falei, puta, é verdade. Veio um cara e falou, não, eu sou da Globo, alguma coisa. Eu falei, pessoal, ó, quem é da Globo não vai entrar, por favor, pra esquerda. Peguei uma puta moral. Fiquei com os convites, do dei caralho. os convites pra galera. E essa foi a história que aconteceu em Trancoso. Quem tava comigo também conta de um jeito. Voltei pra rádio animado pra caramba. Cheguei pra você, que você não lembra muito. Falei, Carica, você não tem noção, brother. Eu entrei numa festa de Playboy, cara, puta, pus 15 amigos pra dentro. Falei, você é um puta mentiroso. Aquele seu jeito, falei, nem fodendo, beleza. Eu falei, cara, mas ninguém acredita nisso. ninguém Dani. acredita. Você botou 15 pessoas. Mas era uma zoeira entre Sim, amigos. sim. Que, puta, eu ia pra Boituva, Cerquilho, festa do Havaí, entrava na festa, falava, tô aqui Qualquer com o Palmito festa, da Malhação, ó aqui, É, o camarote pro Juca Palmito. Bala, A gente é. fazia muito isso. Conhece ele não? Não, Flavinho de Malhação. Porra, ele tá em Cara, qualquer lugar. Sempre né? tem um cara da Juca Malhação, Bala. Mocotó, o cara não lembra. É o Geleia da Malhação. Pô, do Guacamole, não lembra dele aqui, pô? Pô, Guacamole lá, pô. Fecha o camarote pro cara. E aí eu entrava nessa e, puta, em clube de interior, ficava amigo do prefeito, cantava as músicas. Não, eu tô dizendo, tem festinha que é mais de boa. E tem festa que você entrava que devia ser um caralho, velho. Depende, às vezes a festa é de boa, mas é o baile do Havaí, em Cerquilho. Eu fui Que é festa. o mais badalado. Você precisa ter uma roupa havaiana. É, tem uns- é. Aí eu entrava no clube, no almoxerifado, pegava roupa pros caras. Então sempre fiz isso brincando. No VMB, eu falei, carioca, quer ir no VMB? Ah, que VMB, compadre? Você não Você vai. acha? Não, eu não queria ir mesmo. É, não sei. Até que tinha um negócio que era mais selecionado, era porque acontecia a premiação e Depois a festa, é isso mesmo. É porque como eu não tinha convite, ia estar muito na cara que eu tava de penetra É, ali. é. E eu nunca gostei de ser meio penetra, sabe? É, o Daniel sabe, também não. chegar sem convite, eu não gostava. Mas eu acho que assim, alguma coisa, quem tá escutando, vendo a gente, já fez essa zoeira. Que é estar na balada sem grana e querer entrar num lugar, ou você pode estar na pista e no camarote, ou zoar. No VMB, eu cheguei, eu tenho essa, como a gente trabalha em produção, eu sei olhar. Mas você falou pra mim, então liga lá que você. Que eu Mas- vou provar que eu vou entrar, porque eu duvidei de você. Acho que eu também tinha isso, falar, porra, eu É, preciso falei, provar. Ah, vai. Carica, Então. eu era um Isso. estagiário. Sim, sim. Admirando os caras, Sim, porra, sim. o cara que me deu a oportunidade, Você botou pra preciso fuder. mostrar Arrebentou. meu... Eu sou fudido, Eu sou cara. foda. É. Não, você arrebentou, você me ganhou ali. Era essa a parada. Aí Eu você falei, me esse ganhou. cara vai ver que eu sou bom, sei lá. O que você teve de Obrigado. experiência até hoje na tua vida que você não conseguiu explicar? Cara, eu tive várias experiências estranhas na minha vida. Eu tinha começado a te contar sobre a minha experiência de saída do corpo. É. Eu comecei a meditar na minha adolescência. Aprendi com duas amigas que faziam yoga, essas coisas assim. E depois que eu me desconverti do catolicismo, eu permaneci ainda com dúvidas sobre pelo menos a existência de alguma coisa sobrenatural. Será que eu tenho um espírito? Porque as pessoas lá no Orkut diziam sobre viagens astrais e coisas do gênero. E eu queria saber se tinha um fundamento ou não para esse tipo de crença, porque algumas coisas faziam sentido ainda para mim. Então eu aprendi a meditar para tentar ter essas experiências, Vilela. E eu comecei a ter muitas experiências estranhas com meditação. Por exemplo, quando eu meditava, hoje em dia eu ainda medito, mas muito menos do que antes, eu sentia como se eu perdesse a noção tridimensional do mundo. E eu ficasse meio achatado, como se o mundo virasse meio 2D. Sei. Sensação do meu corpo espichar ou encolher, flutuar. E até mesmo algumas sensações prazerosas que subiam-se pelo corpo. Uma coisa meio estranha. Mas eu tive duas experiências mais marcantes. Uma delas, eu fiquei meditando mais ou menos por 2 horas na casa dos meus pais.
E eu sei que durou tanto tempo por conta da badalada do relógio do vizinho. Que batia assim e me dava uma noção do horário de madrugada. Que eu tive aquilo que a gente descreveu mais cedo como paralisia do sono. De repente, eu comecei a ouvir um ruído muito forte no meu ouvido, a me sentir tragado, como se fosse meio pra baixo, assim. Não conseguia me mover mais. E eu achei aquilo tão terrível que eu entendi que eu tava morrendo, que eu estava prestes a morrer, que tinha um perigo, né, iminente de morte. E eu tentava chamar meus pais e eu não conseguia me movimentar, não conseguia falar nada. Foi terrível aquilo ali. Deve ter durado uns 2 minutos, 3 minutos, não sei. Depois disso, eu me vi num lugar que era um breu, não tinha nada, nenhuma luz. Era eu e o preto, assim, como se eu estivesse num espaço sideral sem estrelas ou planetas. E nesse momento, eu ali voando como Goku, eu senti uma euforia. Não sei se a palavra melhor é euforia, mas um prazer, uma felicidade tão gigante, cara, que eu ficava falando pra mim mesmo, eu não quero sair daqui. Eu não quero voltar. Eu ficava repetindo isso de tão prazerosa que tava a experiência. Então, eu fui do inferno ao céu. E eu não brinquei à toa sobre Goku. Na época eu assistia ali no ensino médio e tal. Eu comecei a fazer assim com o meu braço e rajadas de energia começavam a sair. Nossa! Aí eu comecei a brincar de Saiyajin, mano. Porque eu era apaixonado com Dragon Ball, essas coisas assim. E foi uma experiência muito marcante na minha vida. Aí quem acredita em viagem astral, essas coisas, talvez tenha uma explicação que eu saí do meu corpo e tem isso, tem um cordão de prata e tal. E eu fiquei meio encasquetado. Será que realmente eu saí do meu corpo? O que foi esse negócio? Mas eu não vi nada, era um preto, assim, um breu e tal. Continuei meditando. Depois de um tempo, aí eu me mudei, acabou o ensino médio, fui para Belo Horizonte, fui meditando e tal. Voltei de férias e fui meditar no final de tarde, início de noite, na casa dos meus pais. Nesse dia eu fui dormir, deitar, né, pra meditar na cama do meu irmão. E não na minha, porque minha cama tava cheia de roupa. A empregada deixou a roupa passada lá, e eu falei, pô, vou dar uma meditada aqui na cama do meu irmão. Aí eu deitei, e eu meditava deitado, justamente, depois eu fui entender isso, que essas experiências vinham mais quando como se eu estivesse induzindo um estado de sono, com sonhos. E o ponto é que, de repente, eu me vi deitado na minha cama. Como se eu tivesse saído do meu corpo e me visse ali deitadinho. Que experiência, que coisa. Eu me assustei. Deve ter durado uns 5 segundos. E eu fui tragado de volta. Caramba. Aí, porra, né? Agora sim, Daniel, você teve uma experiência de meditar, você saiu do seu corpo, você se viu ali na cama, você se convenceu, então, de que existe um espírito e que viagem astral é possível. Com exceção de um detalhe. Aí que foi o ponto, cara. Eu me vi deitado na minha cama, que era a cama da esquerda. Só que, na verdade, eu estava deitado na cama do meu irmão. Ué? Na realidade. Porque naquele dia, como eu mencionei no início, a roupa estava na minha cama e eu falei, eu vou fazer meditação na cama do meu irmão. Eu não me vi deitado na cama real do meu irmão, da direita, eu me vi deitado na cama da esquerda. Então houve uma divergência entre o que eu vi durante a experiência extracorpórea e aquilo que era a realidade. E eu tava no início eu tava fazendo talvez o 3º, 4º período de psicologia, não me lembro, e comecei a estudar essas coisas. Aquilo que eu tive, a resposta que eu encontrei, foi uma espécie de sonho induzido pela meditação. Eu adormeci meditando. Sim. E a expectativa que eu tinha de que poderia sair do meu corpo influenciou a minha experiência onírica, né? Daquilo que o meu cérebro construiria enquanto experiência de sonhar naquele momento. De forma, então, que foi uma construção do meu cérebro, baseada na expectativa. Só que por que eu me vi deitado na minha cama? Por que houve essa divergência? Porque o nosso cérebro se baseia naquilo que é mais familiar, naquilo que é mais comum. Então é como se ele não tivesse se atualizado de que eu estava na cama do meu irmão naquela experiência. Ele se baseou na minha experiência mais típica de me deitar na cama da esquerda. Então eu tive um sonho induzido por meditação que foi alimentado com a expectativa de que eu sairia do meu corpo. Eu acredito que é basicamente isso que acontece em várias experiências supostamente sobrenaturais de pessoas que você falou aí de ayahuasca, com esses psicodélicos ou as substâncias enteógenas, não sei se é o termo que eles usam hoje em dia, possessão demoníaca. As pessoas, né, acho que alguém brincou aí mais cedo, porque apenas evangélicos são possuídos por demônios, ou hoje católicos muito menos, né? Talvez se você está numa igreja que fala muito sobre isso, a chance aumenta. Se você é exposto a esse tipo de conteúdo, esse tipo de crença, você vai introjetando aquilo
você vai entendendo que isso pode acontecer. Você tem um modelo, muitas vezes, de pessoas que estariam possuídas diante de você. Então você vê ali como é que se comporta a pessoa, como é que ela fica com os braços, como ela fala, as coisas que o demônio fala. A gente vai incorporando isso tudo no nosso repertório de crenças e expectativas. De forma que, se uma hora você tá ferrado na vida, começa a acreditar que talvez um demônio esteja te atormentando, te obsediando. Sei. Se você tá numa vertente talvez mais espírita e tudo, né? Um espírito obsessor. E que o pastor, por exemplo, ou um médium, tem o poder de te exorcizar, né? De tirar, na verdade, essa entidade, esse encosto aí, esse espírito de você. E ainda se você tem um elemento de personalidade que é não é introversão, eu esqueci o nome, absorção, que é o quanto você mergulha na sua própria imaginação e vive essa imaginação como realidade. Esse traço de personalidade também é um preditor do quanto você tem essas experiências estranhas. Olha só, eu tô levantando tanto de fatores aqui. Você é um forte candidato para se ver como um possuído numa noite lá da igreja evangélica do seu bairro. Entendi. Ou você é um forte candidato para se ver em contato com um suposto espírito num centro espírita, ou na Umbanda, ou no Candomblé. Então você tem, e eu entrevistei ex-médiums, inclusive de várias vertentes, como essas que eu mencionei, que dizem justamente isso. Daniel, eu convivi com aquilo ali, para mim era normal, sabia como é que era. Médiums que eram ensinados, como é que chama aquela série de mágica em que os meninos tem tipo uma escola, como se fosse Harry Potter, uma escola de magia, para aprender a manipular e tal, tipo Star Wars também, que tem a escola para manipular a força e tal. Muitos médiums passaram por treinamento para aprender a psicografar, para aprender a relaxar e entrar num estado talvez de auto-hipnose que faz com que eles acreditem que eles estão em contato com o sobrenatural.